dado a Deus. Pode continuar adorando, irmãos. Pode continuar dando glória. Igual o pastor falou, quem é batizado fala em línguas. Deus quer fazer algo sobrenatural nessa igreja. Deus quer batizar ainda mais. Basta a gente abrir o nosso coração. Salmo de número 139. Salmo de número 139. A gente vai ler o 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 23, 24. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Versículo 7. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu estás lá. Se fizer no Seol a minha cama, eis que Tu também estás lá. Versículo 13. Pois possuístes o meu interior, entretecestes-me no ventre de minha mãe. 14. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 19. Ó Deus, Tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra Ti, e os Teus inimigos tomam o Teu nome em vão. 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença. Dá canto, dou alabacei. Fala com a Tua igreja, Senhor. Assim como o Senhor fala comigo, Pai. Fala com a Tua igreja, Senhor. Que nós possamos sair daqui com a nossa fé renovada em Ti, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados, Pai. Prontos para enfrentar cada luta que vier, Pai. Eu te peço e desde já eu te agradeço. Faça a Tua vontade nessa noite. Amém. Poder assentar, irmãos? Quero externar o meu agradecimento primeiro a Deus por essa oportunidade. Agradecer à irmã Lauana por ter convidado. Agradecer ao pastor, que é o meu teólogo que tira as minhas dúvidas. Pai, obrigado por estar sempre me ajudando, sempre estando comigo. Como eu sempre digo, é mais fácil estar ali tocando, né? Mas Deus sabe de tudo. Como de praxe, irmãos, e as pessoas que estão convidando sempre estão dizendo para continuar fazendo, vamos cantar, vamos começar adorando. Você começou dando glória e você vai continuar dando glória a Deus. Porque dele por ele porque dele por ele
Você veio aqui por conta dele. Você saiu da sua casa por conta dele. A ele quão profundas riquezas o saber, o conhecer. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, ou a gente entende o nosso chamado, que nós aceitamos o nosso chamado, é tudo mil maravilhas, vamos se dizer assim. A gente está sempre procurando conhecer mais de Deus. A gente está sempre buscando entender mais de Deus, conhecer o Deus a quem nós servimos. E sempre quando a gente está no começo de tudo, na caminhada cristã, quando as lutas vêm, nós estamos fortes. Não porque somos fortes, mas porque nós conhecemos o nosso Deus. Só que quando a gente vai caminhando, ao decorrer da caminhada, na correria do nosso dia a dia, nós às vezes vamos deixando de lado um pouquinho isso. A gente começa a deixar um pouquinho Deus de lado. Quando Deus tocou no meu coração há mais ou menos 2 semanas e meia atrás, Ele me fez todos os dias ao acordar pela manhã lembrar do Deus que eu sirvo. Um Deus que é, um Deus que foi, que é, que será eternamente. O eu sou, Ele é. Este Deus, nós estamos aqui para confiar nele, para dar glória a Ele. Você saiu da sua casa somente para dizer que Ele merece honra, glória e louvor. E ao decorrer da nossa caminhada, nós vamos pensando que nós somos fortes. E ao se deparar com uma prova, nós sempre caímos. Nós sempre nos entristecemos. Ficamos fracos. Mas Deus me trouxe aqui para te lembrar do Deus que nós servimos. O texto que acabamos de ler, o Salmo 139. Davi escreve este salmo, não unicamente falado que é Davi, mas a maioria acredita que foi Davi que escreveu este salmo. E quando ele escreve este salmo, os rabinos e os estudiosos de antigamente dizem que este salmo é a coroa de todos os salmos, porque ele vai dizer sobre os atributos de Deus. E eu quero dizer hoje sobre os atributos de Deus e o que Ele vai nos ajudar. Os atributos de Deus são de dois lados, quer dizer, que são os comunicáveis e os incomunicáveis. Atributos comunicáveis, ou seja, Deus está nos comunicando, que para nós que somos imagem e semelhança dEle, temos no nosso coração amor, atributo comunicável; fidelidade, atributo comunicável; justiça, atributo comunicável. Para que nós possamos ser amorosos como Deus é, para que nós possamos ser fiel como Deus é, para que nós possamos ser justos como Deus é. Atributos incomunicáveis, e é sobre ele que nós vamos conversar, são onisciência de Deus. Fala comigo: onisciência, onipotência e onipresença. Atributos incomunicáveis.
Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus é eterno. Como eu disse, Ele vai ser e Ele será eternamente. Ele é infinito, é Deus. É incomunicável, isso é só dele. Este salmo é muito particular de Davi. Davi está escrevendo isto, mas a gente começa a entender por que Davi está escrevendo isso. Nos 6 últimos versículos, Davi vai dizer para Deus entrar com providência para ele. Você vai entender daqui um pouquinho. Nos 6 primeiros versículos, ele é dividido em 4 partes. Nos 6 primeiros versículos fala sobre a onisciência de Deus. Deus, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e me levanto. Algo que a gente acha tão comum, né? Sentar e levantar. Mas você sabe quantas vezes você sentou e levantou durante o dia? Alguém sabe? Deus sabe. Deus é onisciente a ponto de quando Davi ou a gente vai falar algo, Deus já vai sabendo o que a gente vai falar. Ele é onisciente, Ele tem toda a ciência. A palavra ainda nem chegou na nossa língua, mas Deus já sabe o que a gente vai falar. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Já parou para pensar no conhecimento de Deus? Ele é onisciente. Ele sabe tudo que a gente falou na nossa vida toda. Tudo que a gente passou por toda a nossa vida. E Ele nos criou para isso. No versículo 7 ao versículo 12, vai falar sobre a onipresença de Deus. Para onde eu irei do teu espírito? A minha Bíblia vai dizer, para onde me fugirei da tua face? Deus, até no inferno, Deus está lá. Deus não participa, mas Ele está lá como juiz. Não existe lugar onde nós estejamos que Deus não está conosco. Entenda isso, você pode estar no pior local do mundo, no lugar onde tem muitos ímpios, lá Deus vai estar contigo. É por isso que nós precisamos lembrar do nosso Deus, onisciente, onipresente, para que quando vir a luta, nós sabemos a quem nós servimos. Tá difícil, tá? Lembra de Deus. A onipresença de Deus, aonde nós entrarmos, Deus tem que estar conosco. É por isso que a gente leva sobre nós um fardo tão grande, que aonde a gente pisa, nós temos que mostrar a glória de Deus. Onde nós estamos, Deus está conosco. Ele é onipresente. Dos versículos 13 ao 18, vai falar sobre a onipotência de Deus. Pois tu possuístes o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Sabe de uma coisa? Antes de nós sermos matéria, Deus já nos conhecia. Antes de nós sermos matéria, Deus já estava lá nos formando. E você acha mesmo que toda prova que nós estamos passando, Ele não vai nos ajudar? A onipotência de Deus mostra todo o cuidado que Ele tem com nós. Antes da gente existir, Deus já sabia. Deus já tinha tudo traçado para nossas vidas. E nos últimos versículos, dos 19 ao 24, Davi pede ajuda para Deus. Sabe por quê? Porque Davi lembrou que Ele era onisciente, que Ele era onipresente, que Ele era onipotente. Quando a gente lembra do Deus que nós servimos, a gente sabe a quem nós vamos pedir ajuda. Ó Deus, tu matarás de certo ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. A Bíblia vai nos dizer que Davi toma isso como algo pessoal, que eles estão perseguindo a Deus. Nós não sabemos por quê, porque a Bíblia não vai nos explicar. Mas os estudiosos pensam que naquele momento as cidades vizinhas de Israel, que não tinham Deus como o seu rei, estavam perseguindo a Davi. E neste momento Davi pede ajuda para Deus, porque ele sabe que Deus vai agir para ele. Quando a luta vem, você não tem que procurar A ou B, você tem que ir para os pés de Deus. Quando a luta vem, nós precisamos lembrar
que Deus está aqui para nos ajudar. E no final ele diz: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Deus te prova, porque Ele te conhece. Deus nos prova porque Ele nos conhece e sabe dos nossos pensamentos. Entenda que Deus está aqui para nos ajudar, e não para somente nos julgar e mostrar o dedo para a gente, não. Deus está aqui por nós. E pensando isso, Deus me falou, Deus me fez lembrar de alguns exemplos de pessoas que confiavam em Deus. José. A história de José é uma história muito conhecida, as pessoas conhecem. Mas eu quero falar um pouquinho sobre ela. José desde cedo sabia que ele tinha um chamado, que ele tinha chamado para governar. Deus havia mostrado para ele em sonhos. Mas quando tem um chamado, também tem a prova. Os irmãos de José jogam ele dentro de um poço vazio. E, Hamilton, é interessante, eu vi dia para trás um pregador falando que Deus tirou José da casa do pai dele porque sabia que lá não cumpriria o chamado. Porque quando José estava na casa do pai dele, ele era o filhinho do papai. Ele tinha tudo o que ele queria. Mas Deus queria tratar em particular com José. Tem momentos da nossa vida que nós estamos em um local que é favorável a nós. Mas para cumprir o chamado dele nas nossas vidas, Deus vai nos levar para o lugar difícil. Para lugares onde a gente pensa que a gente nunca irá pisar, mas Deus vai te levar para lá. Então Deus leva José para ser escravo no Egito. Chegando no Egito, José é preso injustamente. Ao ser preso injustamente, José vai parar na cadeia. E lá tem mais pessoas ao lado dele. Eu imagino José com o chamado para ser governador, dentro de uma cadeia no chão, sujo. Mas eu imagino também José lembrando que ele serve a um Deus que faz, a um Deus que vive, adabassou. Eu imagino as pessoas olhando para ele dizendo: você é louco, você está preso num local tão fedido, num local tão feio, mas você está orando, lembrando do teu Deus. A fé que José tinha no Deus que ele servia fez ele pensar além, porque através do chamado, olha para cá, Deus te chama, mas antes do chamado tem o processo. E o processo para cumprir o chamado não é fácil. O processo é doloroso. Mas olha para cá, no processo Deus está lá. Nas dificuldades Deus está lá. Deus esteve com José. Eu imagino José todos os dias lembrando de Deus e pensando quando vai cumprir. Eu sei que pode demorar, mas vai cumprir. José naquele momento pensava: quem que vai fazer por mim a não ser Deus? E Deus tira ele de lá e leva ele para ser governador do Egito. Porque Deus tinha um chamado para ele. A dificuldade pode estar batendo na tua porta, mas lembra do teu Deus que faz. O processo pode estar acontecendo nas nossas vidas, mas vamos lembrar do nosso Deus que servimos. Ana, por muito tempo, pediu a Deus um filho. Ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia o Deus que ela tinha fé. E Deus deu a ela um filho. Deus cumpriu. Jó tinha tudo e perdeu. Perdeu tudo. Mas ele nunca perdeu a fé que ele tinha em Deus. E esta fé que ele tinha em Deus o revestiu em tudo. O nosso Deus é um Deus que vive. Não é um Deus de parede que está morto, não. O nosso Deus é real. Nós podemos senti-lo. E Ele trabalha por nós. O exemplo que eu quero passar agora é quando alguém conhece esse Deus. Quando alguém se depara com este Deus. Jesus morreu, ressuscitou e voltou para os céus. Os discípulos ficaram ali, como o pastor pregou hoje cedo, ficou em Jerusalém e depois começou a fazer a obra de Deus.
um homem se levantou por nome de Saulo. Este homem começou a perseguir os cristãos, matar os cristãos, por dizer que eles estavam errados. Pegavam os cristãos, batiam, matava e crucificava. Saulo foi conhecido como o maior perseguidor da igreja. Mas no momento que ele teve um encontro, a Bíblia vai nos dizer que uma viagem de Saulo, ele cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, as escamas entram no seu olho e ele fica cego. Naquele momento, Deus chama Saulo. Olha para cá. Quando tem um conhecimento, quando você conhece a Deus, um ex-drogado vira missionário, um ex-bêbado vira profeta. Sabe por quê? Porque um conhecimento, quando você tem com Deus, quando você tem um encontro com este Deus, tem que ter mudança. Deus então fala: Saulo, por que tu me persegues? Eu sou o Deus a qual você persegue. E Deus é tão bom que quando chama Saulo, muda até o nome dele e começa a chamar Paulo. O antigo Saulo era perseguidor da igreja. O antigo Saulo era assassino, mas agora Paulo é o maior missionário da igreja. Paulo é a pessoa que mais evangelizou no mundo. Por quê? Porque teve um encontro com esse nosso Deus. Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias em Romanos capítulo 11, verso 36. Conhecendo o nosso Deus, sabendo os atributos dele, quero que nós leiamos juntos. Vamos ler juntos. 3, 2, 1. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Como eu falei no começo, você só saiu da sua casa por conta dele. Tudo que nós fazemos aqui, toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dele. É por ele que nós estamos aqui. É porque ele nos chamou que nós estamos aqui. E para ele nós temos que entregar o nosso melhor. Não é mais ou menos, não. É o nosso melhor. Porque ele sim é digno de honra, glória e louvor. Nós vivemos uma geração onde as pessoas querem glória, mas a Bíblia vai nos dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. É por ele que estamos aqui. Se não fosse ele, o que seria de nós? A igreja pode ficar de pé, pastor? Vamos ficar de pé, igreja. Sabendo tudo isso, eu quero chamar os irmãos para cantar apenas uma estrofe do hino para encerrar. Vamos lá. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar.